Tecla SAP, economia sem economês. Sempre me irritou muito economistas que ficam falando o economês, né, falam uma linguagem hermética, fechada, né, e não conseguem traduzir, né, colocar em português, em palavras simples, né, os raciocínios econômicos, né, os mecanismos econômicos. Né. Então, sempre que eu assisto televisão, enfim, acompanho economistas. Desde que eu estava no mestrado até no doutorado, me irritava muito, né? Porque eu encontrava vários economistas que usavam o economês para se mostrar cientistas, né? Ou se mostrar mais cientistas do que outros, né? Na academia, né? No mestrado, doutorado, eu passei muito tempo nessa estrada, né? Os economistas brigam muito, né? Eles acabam usando até como ferramenta de poder a linguagem hermética e muito técnica, né? Ela confere um ar de superioridade e acaba até funcionando como uma ferramenta de poder, né? Então esse é um negócio que sempre me irritou muito e eu sempre fiz esse combate, né, de traduzir o português para desculpa, traduzir o economês para o português claro, né? Aliás, tive excelentes professores, né, que me ajudaram muito nisso. Meu amigo Rajun Chang, por exemplo, professor de Cambridge, é um grande nome nessa cruzada, né, de explicar o economês em português e mostrar que, na verdade, as ideias econômicas são simples, né? Elas não são difíceis de se entender, não são super técnicas, nada disso. Todo o raciocínio econômico pode e deve ser traduzido para um português claro, né? Um português que todo mundo entenda. Né? Aliás, tem uma frase famosa do Keynes, né? Um dos grandes economistas que eu admiro, que ele dizia o seguinte: se um raciocínio super formalizado, um modelo super técnico que um economista faz e que é obviamente louvável, né, para você entender a realidade, essa modelagem ajuda muito, né? Mas se você não pode traduzir aquilo em palavras, dizia o Keynes, é melhor você rasgar tudo e jogar fora que aquilo é inútil, né? Então é óbvio que os economistas têm esse lado da modelagem, né, de construir modelos para entender o mundo, isso é fantástico, né? Eu mesmo me lembro quando eu estava terminando o colegial e fui escolher o que eu ia fazer no vestibular, eu adorava, era bom aluno, né, ia bem em exatas, em física, química, biologia, adorava. E também adorava história e geografia, adorava humanas. Né? Eu acabei escolhendo fazer economia justamente porque ela é um cruzamento, né, das ciências exatas e das ciências humanas. Né? Isso que eu acho maravilhoso eh, da ciência econômica e da economia, né? Só que muitos economistas se perdem com isso, porque eles querem ser cientistas hardcore, né? Então eles acham que fazendo modelagens altamente formalizadas e sofisticadas, eles vão se aproximar dos físicos, né? Tem uma brincadeira entre nós economistas que o economista ele é um físico wannabe, né? Sendo que os físicos eles têm esse talento incrível de falar simples, né? De traduzir aquelas coisas super sofisticadas que eles fazem em coisas bastante simples, né? Então, quando você está assistindo televisão, quando você está discutindo com seus amigos, quando você está lendo um jornal, quando você está tentando entender o mundo, né? Eu senti muito isso na pele, né? Nesses 25 anos que eu estudo economia. Quando você está tentando entender o mundo, é fundamental que você possa, obviamente, seguir um passo a passo ali que te ajude a decifrar esse economês, né? A decifrar esses termos técnicos, né? E que vão te permitir dar passos, né, de cada vez para ir entendendo, para ir aos poucos construindo esse conhecimento econômico. Né? É o que eu venho fazendo ao longo de muitos anos e que todo mundo pode fazer. Né? Todo mundo pode fazer. Na verdade, basta você investir tempo, né? Claro, você precisa estudar um pouquinho, ler, se informar, investir um pouco de tempo para aos poucos, né, ir construindo esse conhecimento. Né? O Rajun Chang tem um ponto muito importante, né, que inclusive está nesse livro dele, que eu recomendo, que é o Economia Modo de Usar. É um dos melhores livros, talvez o melhor livro de introdução de economia que eu já vi. Né? E o ponto dele é que todo mundo deveria estudar e conhecer economia e todos os economistas deveriam ajudar as pessoas a estudar e conhecer para que o debate público seja mais rico, para que o debate público fique enriquecido, porque os mecanismos econômicos, né, que estão operando são muito poderosos. Então, na medida em que as pessoas entendem e debatem isso, as políticas públicas podem ser feitas com mais qualidade. Né? Não adianta também achar que você vai acabar com a lei da gravidade, né? Porque tem muitas pessoas que são, vamos dizer assim, super ativistas de mudar o sistema, mas não adianta você. A boa fé e o ativismo não vai mudar a lei da gravidade, né? Por mais que todo mundo se mobilize e fala, vamos juntos acabar com a lei da gravidade, se você pular do prédio, você vai cair e morrer, não adianta, né? Então,
tem mecanismos econômicos que são muito poderosos, né, que a gente estuda, os economistas estudam desde que o mundo é mundo, né, mais de 500, 600 anos de saber econômico, né? Aliás, esses mais de 3 mil livros aqui que eu comprei, a maioria deles é de economia, eu não li eles, obviamente, né? Talvez tenha lido uns 1000, mas é muito mais a minha ansiedade de ter o livro para algum dia tentar ler, né? Mas enfim, esse saber econômico é fundamental, né, para você desvendar esses mecanismos, e esse saber econômico, que a gente chama de economês, ele pode ser entendido, você pode entender ele sem grande dificuldade, né? Se ele for bem explicado, se a tecla SAP estiver ativada, né, você pode entender ele assim tranquilamente, né? Eu tenho me esforçado muito no meu canal do YouTube, no meu Twitter, no meu Facebook, no meu Instagram, né? A fazer isso, a ligar a tecla SAP para tentar engajar as pessoas nesse debate público, né? Com o entendimento de economês, né? O economês ele uma ferramenta para você pensar o mundo, né? E ela é muito poderosa, essa ferramenta, né? Ela nos ajuda a entender por que o Brasil é pobre, por que existe desigualdade, por que algumas empresas são muito lucrativas, por que bancos têm lucros gigantes, por que o Brasil está há 40 anos tentando enriquecer e não consegue. Então, as ferramentas de economês, né, que é o que a gente chama de microeconomia, de macroeconomia, de teoria do desenvolvimento econômico, né, são muito poderosas, muito poderosas. Só que elas precisam ser explicadas no português, né? Elas são, na verdade, eu gosto de entender a economia como uma caixa de ferramentas que te ajuda a entender o mundo, né? Tendo essas ferramentas, você entende muito melhor o que está acontecendo, né? E é possível que você consiga, que você dê esse passo, é tranquilo, na verdade não é difícil, né? Seguindo ali vamos dizer assim, um passo a passo, né? Uma metodologia mais ou menos simples, dá para todo mundo entender a economia, né? E essas ferramentas podem te ajudar a entender decisões de investimento, né? Como você pode sei lá, preservar seu patrimônio, como você pode ganhar mais dinheiro, como você pode evitar perdas em crises financeiras, né? Pode te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua empresa, o que está acontecendo com o seu emprego, o que está acontecendo com o país, né? Então, o economês é poderosíssimo, né? Todo o conhecimento econômico, né, que está nesses livros aqui, quem dera se eu pudesse ler tudo isso, né? E a gente sabe que a vida, o dia a dia é muito difícil, né? Então, eu tento ler pelo menos um livro por mês, né? Às vezes consigo ler mais, mas assim, é difícil, a gente tem que pagar o leite das crianças, tem que fazer, enfim, milhares de coisas, né? Então, mas o fato é que todo o conhecimento econômico acumulado é fantástico, é maravilhoso, né? O que tem nesses livros aqui vocês não imaginam, né? E eu, obviamente, sou um cara fascinado e apaixonado por isso, sou voraz, né? Estudante de economia há mais de 25 anos. E todo esse conhecimento, claro, ele vai ficando mais técnico, mais sofisticado, mas ele sempre pode ser traduzido para a tecla SAP, né? Então, eu faço esse esforço, né? E adoro fazer isso, né? Sou professor há 20 anos já, né? E parte da minha profissão é fazer isso, né? Parte da minha profissão de professor é ligar a tecla SAP e explicar, né? Eu estou há 20 anos explicando para as pessoas, aprendendo e ao mesmo tempo que eu aprendo eu explico, né? Explicando para as pessoas, né? Com você esse passo a passo e essa tradução, né? Então, dei muitos cursos já disso e vi as pessoas, né? Eu vi muita gente aprendendo e ganhando dinheiro e depois virando professor e aplicando aquilo no seu trabalho, aplicando aquilo na sua empresa para resolver os seus problemas. Eu acho que você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Então eu faço esse esforço e aí eu resolvi fazer um curso, né, de economia sem economês, um pouco nos moldes dos cursos que eu dou presencialmente, né, do que eu ensino na sala de aula. E eu sou entusiasta dessas tecnologias digitais. Falei, puta, vou fazer um curso EAD online que eu vou tentar explicar esse passo a passo, né, do economês, traduzindo o economês, né, do ligar a tecla SAP para o Brasil inteiro, né, porque o legal dessas metodologias e ferramentas é que você pode para o Brasil, não só para o Brasil como para o mundo, né. Eu tenho feito outros cursos EAD online, né, além dos que eu dou presencialmente, né, praticamente 2, 3 vezes por semana eu dou aula presencialmente. E é muito legal, né? Porque tem alunos na Austrália, tem alunos no Japão, tem alunos na Rússia, que são brasileiros, né? Eu faço tudo em português. Então essa ferramenta permite uma difusão gigantesca do conhecimento, né? E especialmente esse conhecimento do economia sem economês, né? Então eu montei um curso, eu converso com muita gente todo dia. Aliás, aprendo muito, né? Todo dia no Facebook, no Twitter, no YouTube eu aprendo coisas com os comentários que me fazem, com as sugestões que me mandam, com as coisas que me ensinam, né? Eu acho fantástico isso, né? E muita gente me pediu para eu fazer algo mais estruturado, né? Então eu falei, putz, eu vou fazer um curso EAD online de economia sem economês, né? E o espírito do curso é tecla SAP. Então, se eu tivesse que
aprender economia do zero, como eu aprendi, né? Se eu estivesse no seu lugar que não entende economia, né? No caso, se você estiver me ouvindo, no caso de você não ser um economista, né? Como eu faria, né? Qual é o passo a passo que eu faria, né? Então foi assim que eu estruturei esse curso EAD online, e me valendo muito do livro Economia Modo de Usar, que é o do meu amigo Rajun Chang, que tem exatamente essa perspectiva, né? Qual seria o passo a passo que uma pessoa deveria fazer para começar a entender economia, né? Os primeiros elementos, né? As primeiras, vamos dizer assim, as primeiras ferramentas, as mais básicas, né? As ferramentas mais básicas dos economistas para depois caminhar para ferramentas cada vez mais sofisticadas e ter o pleno domínio assim do economês, por assim dizer. É como aprender inglês, né? O inglês é uma ferramenta poderosíssima, né? Como é que você aprende inglês, né? Então tem aquele passo a passo que você vai fazendo. Economês é a mesma coisa, economês é a mesma coisa. E é uma linguagem muito poderosa, porque é uma linguagem que diz respeito a dinheiro, a poder, a riqueza, né? Coisas que são fundamentais na sua vida, na vida de todo mundo, né? Então eu fiz esse curso, que é o Tecla SAP, Economia Sem Economês. Eu deixo aqui o programa do curso para você dar uma olhada. A gente tem algumas turmas já, quem está fazendo adora, né? Enfim, queria também pedir sugestões, comentários, se você puder dar uma olhada aqui no programa. E se você, porventura, quiser fazer, acho que você vai adorar. Obrigado.